Bom dia, pessoal. Hoje vamos bater um papo com a professora doutora Rita de Cássia Guimarães Mesquita. Tudo bom, Rita? Como é que você está? Oi, Sávio, tudo bem? Estou bem, obrigada. E você? Tudo ótimo, nessa quarentena aqui, mas segurando. Deixa eu te apresentar rapidinho aqui. A Rita é bióloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em biologia com ênfase em ecologia no INPA e doutorado no Instituto de Ecologia na Universidade de Geórgia, nos Estados Unidos. E o papo hoje vai ser conservação, basicamente, né? Rita, eu vou te começar a te perguntar o seguinte. A gente tem uma visão... O brasileiro conhece muito pouco a Amazônia. A gente tem uma visão muito estereotipada da Amazônia. Numa perspectiva tua de conservação, como é que você vê a importância dos diversos ecossistemas que tem dentro da própria Amazônia e a importância de conservar eles de uma forma integrada e sem dar privilégio para um ou outro, para que mantenha-se a floresta como ela está? Então, esse é um assunto muito quente, eu sinto, porque realmente a maior parte das pessoas, quando pensa na Amazônia, pensa numa grande floresta, de uma grande planície e só. Na verdade, existem muitas Amazônias dentro da Amazônia. E quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente tenta compreender como é que está distribuída essa biodiversidade e também como é que o sistema funciona como uma entidade, né? Que ele, na verdade, é uma entidade toda conectada. A gente percebe, então, que é uma riqueza que está distribuída de uma maneira muito, muito, muito particular. E isso coloca um grande desafio para a conservação, porque a conservação meio que tem que correr atrás dessa biodiversidade, tem que correr atrás dessa riqueza de sistemas, para que tenha uma representação de todos esses lugares dentro de um sistema de áreas protegidas, porque, infelizmente, a gente ainda está numa visão assim de que a única maneira de ocupar a Amazônia é tirando os ecossistemas naturais do lugar, né? Então, é um grande desafio, porque nós ainda não chegamos num ponto de ter um plano nacional que vai dialogar com essa riqueza de biodiversidade, que vai conseguir extrair dele aquilo que ele pode oferecer para a gente, como nação, para o mundo, né? Enquanto lugar que a gente vive. Então, a Amazônia traz isso mesmo. Dificilmente, quando você fala de Amazônia, uma pessoa vai pensar em serras. O pico mais alto do Brasil está dentro da Amazônia, né? Então, as pessoas não pensam em cerrado. E, no entanto, a Amazônia está cheia de ilhas de cerrado distribuídas por toda a sua extensão. Ninguém pensa na Amazônia, pensa assim, em áreas que são quase como restingas do nosso litoral, áreas de areia branca, como a gente tem as nossas campinas amazônicas, a bacia do Rio Negro coberta por elas. Então, na verdade, a gente tem um Pantanal interior na Amazônia, né? A gente tem florestas que alagam sazonalmente e o sistema de alagamento dentro da grande bacia não é o mesmo. Então, existem porções diferentes da bacia que alagam em ritmos diferentes e que isso coloca, então, uma dinâmica ambiental completamente diferente e única. A Amazônia tem rios de águas claras, de águas negras, de águas barrentas, tem cachoeiras, grandes quedas d'água, né? Então, eu acho que as pessoas não pensam nessa riqueza. Bom, para toda essa riqueza, teve uma resposta da biodiversidade, teve uma resposta evolutiva. E ela se distribuiu, então, influenciada por tudo isso, né? E evoluiu também por essas dinâmicas. Então, ter uma representação dessa diversidade da Amazônia nas áreas protegidas, né? É um desafio, porque não basta você proteger qualquer lugar que você tiver. Você certamente vai falhar feio em deixar descobertos outros ambientes e lugares únicos. Então, esse é um grande desafio que eu acho que o Brasil tem, porque a maior parte da Amazônia está dentro do Brasil. Não é que ela está toda dentro do Brasil, mas a sua grande parte no Brasil. E atualmente a gente tem visto aí os relatórios, praticamente nos últimos anos, um aumento, um avanço muito grande de desmatamento, né? E você que está trabalhando aí com a sua experiência dentro da Amazônia, como é que você vê os prejuízos desse desmatamento numa perspectiva de
da dinâmica de regeneração da floresta, porque muita gente tem a ideia que tem muita árvore, é uma floresta muito rica, o solo é muito rico e regenera extremamente rápido. Como é que é isso para a experiência de regeneração da floresta frente a esse avanço? A gente está perdendo muita coisa? Então, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre desmatamento, né? Acho que desmatamento é um tema que a gente precisa abordar. O Brasil, por um certo momento na sua história, fez um belo trabalho de conter e combater o desmatamento na Amazônia. Então, eu acho que a gente mostrou para o mundo, né, que nós éramos capazes de, por um planejamento estratégico, por ações coordenadas, pela integração de esforços entre esferas de poder, pela inteligência e pela ciência, a gente conseguiu juntar tudo isso e fazer com que taxas que eram alarmantes, muito preocupantes, caíssem e a gente pudesse, assim, eu acho que assumir compromissos muito importantes de conservação, de manutenção da floresta em pé. Então, eu acho que o desmatamento tem controle. A gente sabe o que tem que fazer. E ele tem estratégia para o combate ao desmatamento. Então, acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que dizer, é que a gente não precisa reinventar a roda e a gente não precisa tratar o desmatamento como uma consequência indesejável do desenvolvimento. Então, o desmatamento não é isso. O desmatamento é uma ação intencional que tem controle. Então, o Brasil já mostrou que ele é capaz de fazer esse controle, mas mudanças de políticas, mudanças de pontos de vista e de prioridades fazem com que a gente, recentemente, né, e não é recentemente deste governo, recentemente nos últimos 4 ou 5 anos, a gente começa a fazer um desmonte daquela estrutura tão eficiente que foi criada pelo Brasil para ter soberania sobre a Amazônia, que, na verdade, o controle do desmatamento é a demonstração da nossa soberania sobre a região. Bom, aí nós começamos a desmontar isso e o desmatamento começa a aumentar e aumentando em taxas cada vez maiores e muito colado numa determinada agenda de ocupação e com algumas prioridades extremamente, profundamente nefastas para a conservação, mas não só isso, elas são nefastas do ponto de vista da economia também. E aí eu acho que esse é talvez assim, o ponto que a gente está demorando mais para as pessoas compreenderem qual é o papel da Amazônia para o Brasil e qual é o papel da Amazônia para a produção de riqueza no Brasil. E apesar da ciência estar cada vez mais colocando mais evidências na mesa, né? Cada vez mais resultados, cada vez mais ciência, ela não está sendo ouvida e de uma maneira que é um pouco surpreendente em pleno século XXI. A sensação, eu como cientista na Amazônia, no Brasil hoje, minha sensação é que nós voltamos para a Idade Média. E de uma maneira que eu só estou esperando que hora que nós vamos começar a queimar cientistas mulheres como bruxas, porque é a próxima coisa que dá para esperar, que a gente está falando verdades inconvenientes. Né? A ciência está falando verdades inconvenientes. Enfim, mas quanto ao desmatamento, eu acho que a coisa importante ele tem controle, somos capazes de controlar, precisamos ter vontade para fazer isso. Então, eu acho que a gente pode, sim, voltar a níveis que são níveis... Pessoalmente, eu acho que nós já atingimos o ponto do desmatamento zero, não dá mais para desmatar novas áreas de floresta, até porque, aí já entrando um pouco na questão da vegetação secundária, se você olhar a quantidade, 21%, se você for muito conservador nas estimativas, 21% de todas as áreas já desmatadas na Amazônia viraram vegetação secundária hoje. Isso se você não incluir pasto sujo, enfim,
outras áreas que também estão no caminho da vegetação secundária, mas que às vezes pelo sensoriamento remoto, pelas análises satélites, a gente não detecta tão bem, fica aquela zona cinzenta, são classificados como outras categorias. Geralmente, um pasto abandonado até os seus 2, 3 anos, ele dificilmente aparece como uma vegetação secundária, ele aparece mais como uma pastagem que está começando num processo de degradação. Então, você imagina, 2, 3 anos depois que foi abandonado, ele ainda está lá como um pasto ativo. Mas, na verdade, ele já é uma vegetação secundária. Então, se a gente olhar para isso, o que é a conclusão? A conclusão é que nós já desmatamos mais terra do que a gente está conseguindo utilizar produtivamente. Ou seja, não faz mais sentido a gente aprender maneiras de utilizar essas áreas desmatadas que não se viram para ser pasto, que não se viram para ser campos de soja, porque se tivessem servido estariam sendo usadas, do que a gente continuar entrando em floresta nativa, madura, desmatando. Então, aí eu acho que entra um pouquinho na parte mais ligada com a minha pesquisa, que é justamente fazer essa pergunta. Como é que a gente pode utilizar melhor essas áreas de vegetação secundária? Qual é o papel que elas podem desempenhar? Um papel ecológico, mas não apenas ecológico, elas também têm um papel socioeconômico importante, principalmente para determinados grupos humanos, determinados perfis de produção. E como é que a gente, então, traz essas áreas que hoje a gente é quase obrigado a dizer que são áreas degradadas porque estão abandonadas e improdutivas, mas sem a floresta nativa que estava lá. Então, como é que a gente faz isso? E é por causa dessa margem de abandono tão alta que eu posso dizer, sem muita preocupação, que a gente não precisa mais desmatar a floresta para aumentar áreas e campos e espaços de produção. A gente não precisa fazer isso. E isso eu falo pensando se o seu interesse, se o interesse econômico for apenas dar andamento a projetos de produção que eu considero pobres do ponto de vista das opções que a gente tem. Porque é claro que a floresta em pé também é um ativo econômico. Floresta em pé também movimenta cadeias de valor, também movimenta dinheiro, também gera benefício. Só que a gente não consegue ver isso. A gente só olha o pé do boi, a soja, o agro. A gente não olha para a floresta como um ativo que o Brasil tem. A biodiversidade como um ativo econômico. E claro que ela é. Então, às vezes eu sinto que a gente está... existe uma grande distância entre aquilo que a gente pode realizar enquanto potencial e aquilo que nós estamos sendo capazes de fazer, assim, dado a nossa, eu diria assim, falta de criatividade. Porque eu só posso atribuir a falta de criatividade de a gente não conseguir trazer políticas públicas em melhor sintonia com toda essa riqueza que a gente tem na mão. Parece aquela história da galinha dos ovos de ouro. Você mata a galinha para ver se está cheio de ouro lá dentro e não está. E você fica sem a galinha e sem os ovos de ouro, né? É o que a gente está fazendo mais ou menos na Amazônia hoje. Deixa eu só te perguntar uma coisa, porque muita gente pode estar dizendo, mas a área de devastou já tem uma mata secundária ali, então não tem problema. Você que estuda mata secundária, qual o problema da mata secundária, a gente ter esse pensamento vigente? Então, acho que a primeira coisa, assim como com a floresta existe uma grande diversidade de sistemas, com a mata secundária também isso existe, tá? Então, existem muitas florestas secundárias. A floresta secundária, ela responde a várias coisas. O tipo de floresta que vai voltar uma vez que você abandona. Talvez um dos pontos mais importantes seja qual foi o histórico de uso daquela área até o momento que ela é abandonada. Então, histórico de uso tem a ver com intensidade de impacto. Então, algumas atividades, elas têm uma intensidade muito maior e quando elas deixam de ser realizadas e o dono da terra, aquela pessoa resolve abandonar, o tipo de capoeira que vai vir ali, o tipo de vegetação secundária, é diretamente relacionado com o histórico prévio de uso.
Esse histórico de uso ele pode variar, desde, por exemplo, uma área que passou por uma extração madeireira de alto impacto, onde, na verdade, pode nem ter havido um corte raso assim, a 100%, mas houve muito dano estrutural, muita remoção de algumas espécies de dentro do sistema, porque é muito seletivo, as espécies madeireiras são removidas, muito dano mecânico, porque o processo de retirada dessa madeira ele é feito com um grande impacto sobre o resto da vegetação, que pode nem ter interesse madeireiro, mas que sofre os impactos. Então, mas se você for colocar numa escala, a exploração madeireira, mesmo a de alto impacto, é muito mais leve, entre aspas, do que, por exemplo, uma mineração, onde você remove tudo. Você remove o solo, você altera ali a possibilidade de um retorno a alguma forma de vegetação, vem com um alto custo de investimento. É possível? É possível. Temos exemplos aí na Amazônia, vários exemplos mostrando isso, só que com alto custo. Então, às vezes, o custo-benefício nem justifica. Quer dizer, será que ganhou mais, menos? E sem dizer que, e aí garantido, jamais você terá ali uma floresta como a que estava lá antes. Então, isso não se discute, né? Quer dizer, da minha experiência trabalhando com vegetação secundária há 30 anos, até hoje eu não encontrei uma vegetação secundária que chegou perto da floresta nativa que tinha ali. Tá? Mas 30 anos, numa escala temporal de sucessão de regeneração, é um tempo curto. Tá? Alguém poderia argumentar que, na verdade, precisaria de muito mais tempo para essa regeneração realmente evoluir, se desenvolver, para chegar numa forma estruturada de riqueza de espécies que a gente tinha originalmente ali. Então, assim, o que eu sei dentro da Amazônia é que as áreas mais antigas de regeneração, que são áreas que têm 140 anos, também são as áreas que estão dentro de uma matriz de paisagem onde a floresta foi totalmente removida. Isso principalmente na zona Bragantina, no leste do Pará, que são áreas que estão sendo ocupadas há muito tempo. Muito mais antigas do que, por exemplo, a Amazônia Central, que é onde eu estou baseada como minha instituição de pesquisa e meus estudos aqui. Bom, então é claro que aí você já começa a ter outros fatores que também influenciam a regeneração. O impacto de uso é um. Mas, por exemplo, ter floresta na paisagem e essa floresta agir como uma fonte de sementes, de propágulos, de agentes dispersores, isso também influencia. Então, a distância que essa floresta está das áreas que estão em regeneração. Outras coisas que têm um efeito muito grande têm a ver com o tipo de manejo da área que foi colocada. Então, eu conheço áreas aqui na Amazônia Central que foram queimadas todos os anos durante 20 anos. Então, são áreas que pegaram fogo 20 vezes. Então, é para se esperar que todo o potencial regenerativo dessas áreas morreu, entendeu? Morreu, porque apesar de que a floresta secundária ela forma bancos de sementes, esses bancos de sementes são sementes que estão lá no solo, que estão lá esperando o momento apropriado para germinar. As espécies que mais formam bancos de sementes são espécies pioneiras, que são justamente as primeiras a colonizar essas áreas abertas. Existe na Amazônia uma capacidade muito alta de rebrotamento. Então, é muito comum quando você derruba uma árvore, você corta, rapidinho ela começa a brotar galhos e mandar raízes, e é todo um rebrotamento ali. Você tem uma chuva de sementes que são os dispersores, assim, a grande maioria das espécies aqui são dispersas por animais. Então, esses animais, morcegos, pássaros, mamíferos, têm um papel super importante com essa chuva de sementes. Então, eles trazem essas sementes de fora para dentro e dispersam. Ora, o fogo acaba com tudo isso. O fogo mata os rebrotos, o fogo mata o banco de sementes, o fogo espanta a fauna, se não matar, espanta. Ou seja,
potencial regenerativo é altamente impactado. Isso com 1, 2 episódios de fogo. Agora, você imagina com 20 anos, botando fogo todo ano naquele passo, todo ano, todo ano. Então, isso também é um elemento de degradação, né? Isso também é um elemento de impacto, né? Deixa eu só interromper, você falou do fogo e a gente viu uma queimada, teve até o Dia do Fogo ano passado, né? E eu vi muito na mídia um discurso dizendo a Amazônia, isso é natural, pegar fogo, a Amazônia, todo ano pega fogo. Eu queria que você explicasse para o pessoal se isso é verdade ou não, porque esse discurso está sendo propagado e tem muita gente reproduzindo ele. Então, primeiro tem várias coisas, né? Primeira coisa, a Amazônia não é um sistema que pega fogo, tá? Olha, eu lembro quando eu estava fazendo meu mestrado e tinha um pesquisador do Pará que ele pelejava lá, ele estava fazendo um experimento, tipo assim, depois de quantos dias sem molhar, eu consigo botar fogo na floresta? Ele nunca conseguiu, entendeu? Porque, na verdade, a floresta em pé não pega fogo. E, assim, a gente tem lugares... o fogo, assim, eu estou falando, não pega fogo naturalmente, né? Tipo, não existe, assim, não é um sistema adaptado ao fogo e não pega fogo naturalmente. Agora, existem períodos, e a gente tem hoje uma frequência muito maior, mas antigamente era mais espaçado, como são os períodos dos El Ninhos, né? Que são eventos climáticos que acontecem antes acontecia uma vez cada 7 anos, 6, 7 anos. Agora, quase que a cada 2 anos a gente tem um El Niño. Ou seja, já há um efeito de mudança climática que a gente pode falar sobre isso depois. Mas a verdade é que hoje, assim, você tem períodos de seca prolongada que podem resultar em que um incêndio gerado pela mão humana numa área de cultivo possa adentrar uma área de floresta porque está ali muito seco e tudo, mas naturalmente não pega fogo. Agora, o que acontece? Como existe uma sazonalidade, a Amazônia tem uma sazonalidade, a gente tem uma época que é muito chuvosa e a gente tem uma época mais seca. A duração da estação seca varia de lugar para lugar dentro da Amazônia. Ela não é a mesma duração em todo lugar. Tem lugares que a duração é um pouco mais longa, mas, de todo modo, sempre tem um período de seca. Esse período de seca é o que as pessoas às vezes se referem a que, tradicionalmente, todo ano, no período da seca, o pessoal põe fogo. Fato, isso é verdade, né? Qualquer agricultor, qualquer morador de comunidade tradicional, isso faz parte, inclusive, para alguns grupos, isso chega a fazer parte assim vamos dizer assim, um pouco da parte esse patrimônio imaterial dos tabus, das crenças que se associam com essas práticas. E tem é até muito rico de você ver assim as justificativas no âmbito das populações tradicionais. Por que é importante colocar fogo no roçado? Por que é importante isso? Porque tem todo um contexto de desinfecção, tem todo um contexto de controle do que você não quer. É quase um batismo assim, pelo fogo do teu alimento que você vai ingerir. Então, tirando isso, então, historicamente e tradicionalmente, o fogo faz parte do sistema produtivo, mas dentro de um monte de regras, dentro de um monte de coisa. Mas tem uma época que é mais fácil, que é mais lógico, que você vai conseguir preparar seu terreno para a semeadura. Isso é muito diferente do que nós estamos vendo mais recentemente, que é uma outra coisa. A gente, inclusive, já está tendo eventos aqui de incêndios criminosos feitos de propósito para justificar a não conservação de áreas que ou ou já foram protegidas, mas aí tem essa ideia infantil de que você pode tirar o valor de conservação de uma área se você destruir aquela área, que é uma coisa totalmente absurda, porque, na verdade, você está cometendo um crime. E até a ideia de tirar a motivação da conservação por acabar com o valor de conservação de uma área, né?
aí eu tenho que também dizer que, no âmbito de toda essa pesquisa com a vegetação secundária, é importante também lembrar que existem muitas razões porque a gente conserva vegetação na Amazônia e em qualquer lugar no mundo. A proteção da biodiversidade é uma delas, a mais importante, mas não é a única. E aí, nós temos que olhar para as outras razões que justificam a conservação. Então, a vegetação tem muitos papéis. A gente se acostumou a chamar isso de serviços ambientais. São serviços que, se a gente fosse contabilizar economicamente, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, quanto é que custa esse benefício que ninguém paga por ele, valeriam muito, né? Mas, infelizmente, nossos modelos econômicos incompletos não contabilizam esses serviços como um valor monetário. A gente trata como dado pela natureza e perdido pela mão do homem, né? Então, mas existem muitas outras razões. Então, você pode até perder uma área de floresta que tinha alto valor de conservação por essas ações criminosas. Agora, isso não quer dizer que você não possa trazer alguma floresta de volta lá, principalmente se você conseguir cessar essa intervenção cedo o suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque se uma área foi totalmente desmatada e queimada uma vez, é boa chance que a gente vai conseguir trazer uma floresta muito mais rica na regeneração do que se a gente ficar esperando para agir, deixar o impacto se estabelecer como parte da rotina daquele lugar. Aí você vai degradando ao longo do tempo, temporalmente, né? Então, por exemplo, eu aqui comecei a estudar vegetação secundária em 1991. E a gente tinha... Eu trabalho dentro de uma área que é uma área que é dedicada a estudos de fragmentação florestal, projeto de dinâmica biológica de fragmentos florestais, e fui uma das primeiras a começar a estudar a vegetação secundária, que rodeava esses fragmentos florestais. Todo mundo vinha para estudar a mata contínua, os fragmentos. Eu comecei a olhar para o lado de fora dos fragmentos, porque a gente tinha essa evidência de que o que estava acontecendo do lado de fora tinha um impacto sobre o que o pessoal estava mostrando do lado de dentro. E aí foi quando a gente começa a ver o que a gente chama de trajetórias sucessionais distintas, né? São trajetórias associadas a diferentes tipos de uso da terra. Então, se você pega uma área que foi desmatada a corte raso mesmo, e mesmo que ela tenha sido queimada uma ou duas vezes, e você compara essa com outra área na mesma região, mas que foi colocado pastagem, ficou colocando fogo em pastagem durante 5, 6, 8 vezes antes do abandono, você vê uma diferença gritante na regeneração que tem nessas áreas. Então, estou revisando, inclusive, um trabalho que nós estamos para submeter para publicação, com a lista de espécies da florística, comparando essas duas áreas, com um intervalo de 22 anos entre a primeira medição e a segunda medição. Então, a gente está monitorando há 22 anos essas áreas aqui, né? Esse ano, inclusive, é o primeiro ano em 22 anos que eu não consegui ainda chegar lá para fazer minhas medidas por causa da pandemia. Bom, e aí o que a gente vê é uma diferença gritante. Então, só para dar um exemplo, se você pega uma... A gente chama aqui, existem duas trajetórias. E essas trajetórias a gente deu um nome que tem a ver com as espécies pioneiras que dominam essas capoeiras. Elas têm uma dominância, né? Então, acho que embaúba todo mundo conhece, né? Cecrópia, a embaúba, é uma espécie que domina áreas que tiveram menos impacto. Não quer dizer que a embaúba não entra também nas áreas de mais impacto. Ela entra pela chuva de sementes, ela chega lá, ela germina. Mas ela não aguenta o fogo. Então, no ano seguinte, quando o produtor vai lá e coloca fogo, ela já é eliminada. Então, é como aquela figura mitológica que vai subindo com uma pedra no alto da montanha, e quando ele chega na pedra, lá em cima a pedra rola, ele começa tudo de novo. É assim com a embaúba. Ela chega nessas áreas, ela se estabelece, ela começa a crescer, aí vem o fogo, aí volta tudo para estaca zero, fica esperando chegar mais, chuva de semente e tudo. A outra trajetória, que é a trajetória que é uma espécie muito agressiva, ela é uma espécie que ela rebrota vigorosamente, ela aguenta
o fogo passa, ela morre, mas as suas raizinhas todas ali rebrotam depois do fogo, se chama vísmia. Então, a gente tem capoeiras dominadas pelas cecrópias, capoeiras dominadas pelas vísmias. Isso, por si só, já se traduz em diferentes históricos de uso. Você olha a dominância, você já sabe o que aconteceu naquela área, entendeu? Por conhecer as espécies. Bom, eu estava falando o que acontece com a regeneração. Então, por exemplo, se você compara o número de espécies de uma capoeira de cecrópia, vamos dizer, nos primeiros 4 anos, a capoeira de vísmia vai chegar perto disso aos 22. Então, você chega, dado o tempo de regeneração, você vai ter uma coisa perto de 500 espécies, muitas delas da floresta primária, dentro das capoeiras dominadas por cecrópia, porque o histórico de uso foi brando, foi leve nestas áreas. E já no caso das capoeiras de vísmia, você vai ter talvez umas 100, cento e poucas espécies, com muitas raríssimas, tipo um indivíduo 20 e tantos anos depois. Ou seja, existe uma diferença de trajetória, existe uma diferença de velocidade com que essas áreas estão acumulando espécies. Se você deixar muito tempo, pode ser, elas andam juntas, elas não estão divergindo, elas estão andando juntas, mas a passos completamente diferentes. Se a gente consegue manter floresta na paisagem como uma fonte de propágulos, se a gente consegue manter essas áreas estáveis, o que quer dizer não vão queimar de novo, não vão ser desmatadas de novo, dado o tempo suficiente, é possível fazer uma projeção que elas poderiam caminhar para se aproximar de uma estrutura e composição de uma floresta primária. Mas, mesmo hoje, a gente tem áreas de capoeira que, apesar de que a gente está monitorando há 22 anos, quando a gente chegou nelas, elas já tinham 10 anos, elas já tinham 12 anos. Então, hoje elas têm 32, 36 anos. E ainda está muito longe da composição da floresta. Então, pode ser, sim, uma questão de tempo se a floresta estiver na paisagem. Agora, se a floresta foi totalmente removida da paisagem, não tem tempo que dê jeito. Não vai chegar às espécies lá. Isso é muito interessante, esse dado que você falou aí, até para você fazer planejamentos estratégicos. Desmatou, já fazer ações rápidas para evitar, né? Ô, Rita, vou colocar, você tocou no tema, que é o tema das alterações climáticas. Né? Você falou do El Niño, que era de 7 anos, que agora já está num período mais curto. E eu acho que a vida hoje de pessoal que trabalha com conservação está muito difícil, porque, além de todos os empecilhos que tem, a gente ainda tem um negacionismo gigantesco, que desmatamento não faz mal, que não tem mudança climática. E aí eu queria colocar essa questão da mudança climática, se você já consegue ver no processo de regeneração da floresta, essas mudanças dificultando ou colocando novas condições que antigamente, quando a gente tinha esses ciclos mais espaçados, a gente não conseguia ver. Sim. Então, várias coisas, né, estão acontecendo aqui na Amazônia para a gente que está aqui e que monitora anualmente, né, que acompanha os ciclos, se tornaram muito evidentes, né? Então, vou começar falando sobre a questão de extremos climáticos, né? Os extremos climáticos que a gente está vendo aqui. Então, como eu monitoro áreas todo ano, uma vez por ano eu tô indo lá medir coisas e tal. Então, assim, a gente vê que essa última década e meia, a gente teve eventos extremos, com uma frequência que nunca tinha sido vista. Então, a gente teve as maiores cheias e as maiores secas registradas nos últimos 120 anos. Então, isso já é um alerta de que existe uma alteração em curso e que ela está se expressando como eventos extremos com uma frequência muito maior. Eu falei em 10 anos, né? Então, do ponto de vista da floresta, é claro que a floresta está respondendo a tudo isso, porque isso influencia em tudo. Então, nas minhas áreas de monitoramento, isso é até coisa que a gente ainda nem publicou, mas já deveria, porque é informação importante.
a gente detectou, por exemplo, as trajetórias estão respondendo de maneira diferente a esses extremos. Então, por exemplo, se eu olho a vegetação que está dentro das capoeiras de Cecrópia, que são aquelas áreas que foram pouco utilizadas, talvez queimou uma vez, mas teve corte raso, ali as espécies dominantes são muito sensíveis aos eventos extremos de seca. Então, e isso traduziu em mortalidade. Então, por exemplo, a gente detectou com um time lag, né, que tipo assim, a seca do ano passado vai resultar na mortalidade desse ano, né, mas a gente detectou níveis de mortalidade perto de 8%, o que é muito alto, muito alto. Enquanto, no caso das capoeiras dominadas por Vismia, que é aquela espécie mais resistente, uma espécie mais agressiva, ali a gente não viu uma mortalidade, a gente viu que o crescimento zerou. Ou seja, essas épocas de seca extrema, elas não morreram, elas pararam de crescer. Ora, isso, por si só, isso tem muito impacto sobre uma série de coisas, né? Mas isso tem impacto sobre sequestro de carbono, isso tem impacto sobre estoque de biomassa, isso vai ter impacto sobre dinâmica florestal, disponibilidade de alimento para a fauna, enfim, uma série de coisas. Então, as nossas medidas aqui, a gente já detectou respostas da vegetação a esses extremos climáticos, né? E como a gente monitora todo ano, uma resposta bem fina, né? Poucos têm esses dados e a gente conseguiu mostrar isso já assim. Esse dado é importantíssimo. E como você falou, a floresta secundária, que vai ter maior diversidade, é a que é mais afetada também. Termina que vai cada vez mais desmatamento, mudança climática, diminuindo a diversidade, mesmo nas secundárias, né? E é importante a gente pensar que se essas florestas são florestas que também têm uma riqueza de espécies maior e que são espécies da mata primária. Então, o que nós estamos vendo ali, provavelmente é a mesma coisa que está acontecendo na mata primária. Eu não monitoro floresta primária, mas a gente já tem muitos resultados publicados, inclusive, de como a floresta respondeu a esses eventos de secas extremas. Tem trabalhos publicados sobre resposta à seca de 2005, seca de 2009. Então, assim, a floresta responde com uma mortalidade mais alta, perda da folhagem, né? Coisas assim. Então, eu acho que o que a gente está documentando nas capoeiras para espécies que são espécies também da floresta primária, eu acho que também está acontecendo lá. Eu vou tocar no outro tema que tem de certa forma a ver, mas do outro lado, que são as áreas de proteção. E eu estava olhando o teu currículo e tu tem uma história que é muito interessante, que eu acho que é importante. Você tem a pesquisadora de mais de 30 anos trabalhando na floresta, mas você também teve um período que você trabalhou em formulação de políticas públicas, né? de delimitação de áreas, que eu acho que é importantíssimo ter especialistas nessa área para saber o que está falando. Né? E para quem não entende, eu queria te perguntar qual a importância da delimitação dessas áreas de proteção e quais os critérios que vocês usam, que evidentemente não dá para fazer uma cerca na Amazônia toda e dizer que tudo é área de proteção. Quais são os critérios para você dizer, isso aqui é mais prioritário agora, isso aqui é mais prioritário depois? Como é que vocês organizam essas ideias? Tá, então, vou primeiro falar qual a importância dessas áreas de conservação, né? Porque eu acho que é importante, primeiro, reconhecer que o nosso Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a gente tem uma lei, né, do Sistema Nacional, que é o SNUC. E é uma lei recente, ela é uma lei do ano 2000. Então, não é uma coisa assim... A gente já tinha áreas protegidas antes disso, mas faltava esse arcabouço. Então, quando a gente aprova o SNUC, na verdade, a gente aprova um Sistema Nacional de Áreas Protegidas que reconhece diferentes categorias de áreas protegidas. E essas diferentes categorias, elas são criadas porque elas atendem diferentes objetivos de conservação. Então, a gente tem um sistema relativamente complexo, não são poucas categorias, mas
existe uma grande divisão, assim, uma grande dicotomia que é muito importante, que são as áreas de proteção integral e as áreas de uso sustentável. E dentro dessa dicotomia, você vai ter todas as diferentes categorias para atender diferentes objetivos de conservação. Então, isso é uma coisa importante, porque existe, talvez, assim, para a maioria das pessoas, eles só sabem que uma área protegida é um lugar onde você não pode fazer nada. Então, o não pode isso, não pode aquilo. Não pode. E isso não é verdade, né? Na verdade, as áreas protegidas, elas são justamente essa diversidade de categorias, para te dizer o que é que você pode. É o sim, pode, sim, pode, sim, pode. E em alguns casos, talvez. Aí depende de como fazer. Aí eu acho isso importante, porque a gente tem que olhar, então, para um sistema inteiro. A gente não pode olhar para uma unidade de conservação, porque o papel daquela unidade para o sistema que é uma questão muito importante. E eu estou falando isso porque quando você fala assim, qual critério, né? Então, a gente já falou um pouquinho no início dessa conversa sobre como a biodiversidade está distribuída e como é importante que o sistema de áreas protegidas tenha que ter uma representação de toda essa diversidade para garantir que a gente vai conseguir mantê-la, né? Bom, o fato é que isso se traduz em uma série de questões ligadas com fitofisionomia, com a história geológica da região, que é extremamente diversa, tipos de solo, os padrões climáticos são diferentes dentro da bacia amazônica, não é tudo igual, né? E tudo isso vai, então, se traduzindo nessas peculiaridades. Então, eu acho que o primeiro critério sempre será qual biodiversidade aquela área protegida está se propondo a conservar. E por qual razão? Porque existem razões diferentes também, né? Então, por exemplo, ninguém vai discutir que uma área rica em castanhais deveria ser colocada numa categoria uso sustentável para permitir que populações tradicionais que fazem uso daquelas castanhas tenham acesso àquele recurso. Quer dizer, a castanheira enquanto um recurso econômico, mas também o elemento da biodiversidade. Então, a conservação precisa levar tudo isso em conta. E aí, essa definição de categoria tem a ver com justamente essas questões, que não são única e exclusivamente ligadas à distribuição da biodiversidade, mas ligadas também à proteção dos modos tradicionais de vida das populações que habitam a Amazônia. E aí, nesse ponto, a gente, inclusive, e aí a gente tem que sair de unidade de conservação e falar de área protegida, a gente tem categorias de áreas protegidas que também contribuem muito para a conservação da biodiversidade, mas onde o objetivo principal não é a conservação da biodiversidade, é a proteção cultural. E aí, por exemplo, é o caso das terras indígenas, que são áreas protegidas que não são unidades de conservação. Inclusive, ironicamente, nós temos hoje dados importantes que mostram que que terras indígenas, em algumas partes do Brasil, dentro da Amazônia, desempenham um papel mais eficiente de proteção da biodiversidade do que um parque nacional, por exemplo. Ou seja, a gente tem categorias de áreas protegidas que contribuem muito para a conservação da biodiversidade, mesmo que o objetivo principal delas não era conservação de biodiversidade. Mas, certamente, elas ajudam, contribuem muito para a manutenção dos modos tradicionais de vida, como no caso das populações indígenas, né? Então, outros critérios, existem muitos. Por exemplo, existe uma questão de você fazer um reconhecimento de direitos. Então, muitas reservas extrativistas, muitas reservas de desenvolvimento sustentável foram criadas para reconhecer um direito diferenciado de acesso a recursos naturais por determinadas populações residentes daqueles lugares, justamente para assegurar um território de uso sustentável que identifica um beneficiário principal. Mas é importante lembrar, unidades de conservação,
elas são do país. E elas são da sociedade. E elas existem porque elas estão trazendo um benefício para a sociedade. Esse benefício pode ser direto ou indireto. Eu acho que a gente compreende isso melhor quando a gente pensa assim, qual é o benefício de ter elefantes na África para nós? Né? Quer dizer, quem é que está aí se vai ter elefante, se o elefante vai sumir? Bom, eu posso dizer, se todos os elefantes da África sumirem, o meu mundo vai ficar mais pobre. Vai ser um mundo empobrecido. Nós perdemos uma espécie que, se eu tivesse filhos que eu não tenho, não conheceriam, netos não conheceriam. É um mundo mais pobre. Então, existe um valor de conservação, para mim, da conservação dos elefantes na África, mesmo que eu não vou interagir com os elefantes, eu não vou lá para ver elefante, nada disso. Mas eles tornam o meu mundo mais rico. E eu acredito, então, que eles merecem serem preservados e mantidos, porque eles fazem uma questão mais ética de como a gente compartilha o mundo com todas as outras espécies. Mas eu estou falando isso porque existem muitas razões para a gente querer conservar e muitos motivos. Existem regiões na Amazônia, e a gente está vendo isso agora mais do que nunca, onde tem conflitos pela terra muito fortes, muito sérios. Talvez os conflitos mais difíceis de lidar, mais horrorosos de enfrentar, são os conflitos que a gente está encontrando agora em relação à mineração dentro de terras indígenas. Porque esse é um conflito absolutamente desigual. Absolutamente desigual. E eu estava vendo hoje pela manhã, o Ministério Público encaminhou para o Supremo uma moção de genocídio indígena. Olha, poucas atividades chegam tão perto de poder fazer isso como a mineração em terras indígenas faz. Então, existe razão para a gente pensar genocídio indígena, sim. Isso pode acontecer. Aí, esses são os desafios do nosso tempo, da nossa geração, da nossa sociedade. E precisa disso. E nós estamos atendendo, isso está trazendo que tipo de riqueza para o Brasil? Porque os prejuízos são muito claros. E não é apenas o prejuízo cultural, a perda de uma nação indígena inteira, como os Yanomami. Não é só isso. É a perda ambiental. É a fuga de divisas. Então, nós ficamos com todo o ônus da destruição, da poluição por mercúrio, da contaminação, e que se espalha pela sociedade. Porque aquele peixe pescado lá no Rio Negro vai ser o cidadão aqui em Manaus ou lá em Porto Velho que vai comer. E esse mercúrio está lá para eles também. Né? Então, eu vejo assim que os malefícios são distribuídos para todos, os benefícios a gente não sabe quem fica com ele, mas alguém fica, mas são pouquíssimos, e as perdas são insubstituíveis, irreparáveis. É para sempre. Né? Então, assim, as unidades de conservação, as áreas protegidas são criadas para estabelecer mais simetria nas interações, nas disputas pelos recursos. Elas são uma forma de estabelecer simetria, reconhecendo direitos de invisíveis. Para a sociedade, eles são invisíveis. Mas não é somente isso, né? Eu acho que a conservação da biodiversidade e a conservação de atributos, né? Então, a gente poder proteger atributos. Você imagina o pico da neblina, o maior pico do país, é um atributo, é uma obra. Aí alguém fala, não, mas nós vamos minerar ele, fazer ele todo quadradinho, porque tem uma mina, né? Essa é uma escolha da sociedade. A sociedade quer perder seu atributo ou não? É uma escolha. A sociedade escolhe. Aí eu acho que é preciso dar voz para a sociedade. Esse eu acho que é a grande discussão aqui. Queremos, não queremos perder tudo isso? Perdemos o Rio Doce. Perdemos o Rio Doce. Pergunta lá para quem lá mora em volta do Rio Doce. Você queria perder o Rio Doce? Você voltava atrás se pudesse voltar? Isso é muito... A gente está perdendo coisas, né? E é como você falou, eles atacam esses invisíveis que não têm voz, que se não tem...
e a gente tem uma mídia que não dá voz, não noticia, e quando noticia essas coisas é sempre do lado de que aquilo é positivo, né? Agora, a gente já está caminhando para o final, e aí eu vou também nessa linha. Então, qual a alternativa? Que a gente tem que ter uma alternativa também para dar um sustento para essas populações, né? E você tem um trabalho de integração sustentável da população com a floresta, né? Eu acho que isso é a saída, a melhor saída para a gente fazer as coisas. Como você já falou, da castanha, ter acesso a essas áreas, mas mesmo assim mantendo a floresta. Quais os trabalhos que você acha? Como é que a gente deve abordar esse tema, tanto na prática, colocando em prática essas coisas, como conscientizar a sociedade de que essas saídas sustentáveis são melhores, tanto ambientalmente, como socialmente, como economicamente, do que uma de mineração, que talvez tenha um lucro rápido, né? Vamos dizer, alguém ganhou muito dinheiro, aí, como você falou, mas a perda é muito maior do que aquele ganho imediato. Como são essas ações de integração da floresta com a população? Olha, eu não tenho outra resposta para dar que não seja passando pela ciência. Eu falo isso porque eu realmente acredito que a gente consegue. Primeiro, a gente precisa formar um tipo de cientista que consegue engajar numa troca simétrica com o conhecimento tradicional. Tá? Bom, eu falo isso porque esses anos todos aqui na Amazônia, e eu não sou daqui, né? Eu vim de Minas Gerais, eu sou mineira, mas eu estou aqui há muito tempo. O que eu observo é que existe um enorme desafio em sobreviver dentro da floresta. Esse desafio ele foi vencido pelas populações tradicionais porque elas desenvolveram um conhecimento, elas desenvolveram um conjunto de práticas, técnicas, tecnologias sociais para conviver, para superar os desafios da vida na floresta, que são até hoje muito pouco reconhecidos no campo assim da ciência, a ciência tradicional, essa na qual eu me formei, né? Mas eu vejo que tem um valor imenso. É por isso que me causa uma dor tão grande, assim, uma tristeza. Esse período da pandemia, a gente olhar que a taxa de mortalidade dos indígenas em relação à população, vamos dizer assim, branca, ocidental, ela é mais que o dobro. Ou seja, nós estamos perdendo esse conhecimento e nós perdemos. Eu conheço pelo menos 4 grandes lideranças indígenas que morreram, que eu conhecia pessoalmente, que morreram durante essa pandemia. Insubstituíveis. Uma perda que as pessoas não vão nem dimensionar, porque é só mais um velho que morreu ali. Mas não é isso, né? É um conhecimento inteiro que morreu ali junto com ele. Então, a perda não tem dimensão, a gente não consegue colocar uma dimensão. Mas, então, assim, eu falei passa pela ciência, que essa é a parte que eu gosto de me dedicar um pouco, a gente precisa formar um cientista mais humano, assim, um cientista com melhores ferramentas das ciências sociais para ele engajar nessa interação com essas populações tradicionais que detêm esse conhecimento que a gente tem uma tendência a desqualificar. Porque eles equacionaram e resolveram problemas que a ciência ainda não resolveu. Uma vez que a gente faça esse pulo, que a gente realmente consiga fazer isso, eu acho que a gente vai entrar numa fase mais produtiva de aperfeiçoamento, de inovação científica. Porque a gente vai trazer muitas dessas tecnologias que podem ser aperfeiçoadas e esse diálogo com a ciência tradicional vai melhorar processos, vai ajudar também. Então, isso é uma outra coisa. Tem um ponto que me incomoda muito, que é
A solução econômica, né? A solução econômica ela é um pouco perigosa. A gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente tem uma tendência de pensar com o olhar capitalista selvagem. Então, se eu tenho uma boa solução para uma coisa, eu vou conquistar o mundo com aquela coisa. Não é assim. Essas não são as soluções da sustentabilidade. As soluções da sustentabilidade, elas são locais, elas são regionalizadas, elas têm limites, elas não vão dar acesso a todos, porque senão você perde o lado da sustentabilidade. Existe limite. O capitalismo selvagem não tem limite. O céu é o limite. Então, nós vamos ter que começar a pensar sobre essas soluções. Elas são soluções para quê, para quem, quando. E vamos ter que lidar com isso. Olha, eu, lá em Minas Gerais, eu cresci. Minha fruta favorita no mundo é jabuticaba. O jabuticaba é aquela coisa que você não guarda, ela azeda, todo mundo sabe disso. Então, o que você tem? Você desenvolveu um monte de coisa para fazer com jabuticaba. Tem licor de jabuticaba, geleia de jabuticaba, vinho de jabuticaba, mas não tem a jabuticaba. Jabuticaba é um negócio que você come no pé, lá onde ela está. Eu tenho 2 pés de jabuticaba aqui na minha casa e não consigo chupar jabuticaba porque os passarinhos comem tudo antes de mim, porque dá muito pouquinho. Mas assim, eu estou falando isso por quê? Porque eu acho que essas cadeias de valor que vão sair de dentro da floresta amazônica, elas vão exigir um outro olhar econômico, uma outra lógica econômica, que é uma lógica que valoriza a origem, é uma lógica que valoriza o modo de fazer e é uma lógica que valoriza o limite da produção. Quer dizer, se a gente não construir essa outra economia, a floresta está condenada do mesmo jeito. Não é porque é soja ou é castanha. Ambos podem se tornar altamente negativos, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar, enquanto sociedade, um outro projeto de economia para poder dialogar com essas florestas hiperdiversas. Para mim, é um paradoxo morar numa cidade como Manaus, onde talvez a maior parte das pessoas não compreenda que Manaus é uma cidade industrial. Manaus é uma cidade que tem mais de 600 indústrias dentro da cidade. A gente tem uma zona franca de Manaus e é um polo eletroeletrônico que fica montando as tecnologias da China, da Coreia, sabe? E nós estamos aqui no coração da floresta amazônica, a maior biodiversidade do mundo, o maior ativo biológico do mundo, e a gente fica montando celular e televisão. Então, quer dizer, não tem como lidar com isso. A gente tem que fazer essa discussão. E essa valorização de floresta em pé, que vai trazer essas populações tradicionais para um outro patamar de padrão de vida, também tem limite. Tudo tem limite. Esse limite tem que ser imposto sobre nós também, enquanto moradores urbanos, né? Tudo isso. Nós temos que construir uma outra ética, nós temos que construir uma outra lógica. Tem horas que eu olho para esse período que a gente acabou de passar da pandemia, passar não, né? Que estamos passando, mas eu vejo que os novos tempos estão aí. Enquanto tem aquela massa de pessoas que não vê a hora de voltar tudo como era antes, existe um outro grupo de pessoas que percebeu que tem mudanças que são bem-vindas, que nós somos capazes de construir outras redes de relações, outros modos de nos relacionarmos, outros padrões de consumo. E eu espero que essas mudanças tenham vindo para ficar. Eu não quero que as pessoas fiquem doentes e morrendo. Eu quero que a gente compreenda, enquanto sociedade, que a gente pode sim fazer grandes mudanças nos nossos padrões de consumo, nos nossos desejos de consumo, e ter uma vida até melhor do que estava tendo antes. Onde a gente coloca valor naquilo que tem valor e tira valor do que não vale nada. Então, eu acho que se a gente olhar para esse processo que a sociedade está passando agora, pensar como é que a gente poderia fazer isso nas nossas relações com a natureza, com os ecossistemas protegidos, com o nosso abrir a nossa caixinha de valores e olhar o que tem valor para mim hoje, que eu achava que eu não podia viver sem aquilo 3 meses atrás, e agora eu nunca mais nem pensei na coisa, eu não preciso mais daquilo. Assim a gente constrói uma outra lógica, né? Então, eu estou convencida que
a gente pode sim extrair muito valor da floresta, valores que eu não quero tornar uma coisa só mercantil, não é mercantilização da biodiversidade, porque eu acho que tem outros valores, o valor da existência, o valor do prazer de estar na natureza, o lazer, o valor assim sócio, né, ambiental, que nós temos que discutir também, entendeu? Que nós temos que discutir também. Não é só o valor do potinho de creme, do sabonete, do pacotinho que eu vou comer, não é só isso. Eu acho que a gente tem que enriquecer essa conversa sobre valores. É isso, acho que é isso que eu posso te falar. Estou totalmente de acordo contigo. Eu acho eu tô de dois jeitos. Eu estou otimista com essa pandemia, claro, não com a pandemia, mas com pós-pandemia. Eu acho que uma parte da sociedade que não olhava para essas, vamos dizer assim, pequenas coisas, né, do dia a dia, de ter uma mata, eu acho que vai ter um olhar diferente. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho essas aberturas de comércio, esse monte de gente voltando a esse consumismo maluco, eu fico meio com medo de se não vai piorar ainda essa situação por essa repressão, vamos dizer, de consumo, né? Mas eu acho que eu estou mais otimista do que pessimista nesse posicionamento. Rita, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma aula que aprendi horrores aqui sobre conservação. Te agradeço demais e espero que passe essa pandemia rápido e você volte a monitorar suas áreas, fazer o que você gosta e que a gente volte a uma vida, vamos dizer, desse, estão dizendo, novo normal aí, e com mais consciência. Muito legal, muito obrigada pela oportunidade de ter essa conversa, trocar essas ideias. E é isso mesmo, acho que a gente tem que manter o otimismo, porque no final das contas nós também somos agentes de mudança. A gente tem que acreditar que essas mudanças são possíveis. E eu me recuso a ter um abatimento espiritual e jogar a toalha. Eu me recuso, eu acho que não. Somos agentes de mudança, vamos continuar acompanhando esses processos, mas a gente tem um poder muito grande também de influenciar. Então, isso me estimula todo dia. E muito obrigada pela conversa e pela oportunidade de falar desses assuntos que eu gosto tanto. Foi ótimo. E parabéns pelo teu trabalho aí, que não é um trabalho, eu sei que não é um trabalho fácil, não. Mas ele me traz muito prazer. Muito obrigada. Tchauzinho. Tchau, um abraço, Sávio. Tchau.